E deixa eu aproveitar e vir para cá, nós montamos um cantinho especial para receber a doutora Vanessa aqui conosco, porque afinal de contas, muita gente fala dores nas costas, homens e mulheres têm. Mas parece que as mulheres reclamam mais, por que será? Doutora Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. É uma realidade mesmo. As mulheres costumam sentir mais dores nas articulações em geral, mas bastante dores na coluna também. Agora, por que a mulher foi premiada assim? Por conta de alguns fatores hormonais e principalmente na mudança que acontece no corpo depois da menopausa. Então, as mulheres têm mais chances por conta disso, da mudança hormonal. A gente ouve, inclusive, jovens, a gente está falando das mulheres depois da menopausa, bom, enfim, tem toda a falta dos hormônios, o corpo muda, né? Enfim, a gente vai chegar aí. Vamos voltar um pouquinho? Tem muitas adolescentes, né, que inclusive, apesar de jovens, no seu ciclo menstrual, elas reclamam de dores nas costas. Tem alguma coisa a ver? Tem. Aí, nesse caso, normalmente é alguma alteração mais postural, né? As escolioses, o aumento de curvatura, conforme a menina vai crescendo. Enquanto ainda não fecharam as epífises de crescimento, que acontece depois da menstruação, né? Que para de crescer depois de 1, 2 anos que parou de crescer. Tem muitas meninas que costumam sentir bastante dor nas costas. Pode ser por carteira de escola, por mochila, né? Segurar muito peso, má postura, na maneira de se sentar no dia a dia, sofá e todas essas coisas. Celular? Também. Hoje em dia tem até uma doença que o pessoal fala, cervical do celular, alguma coisa assim. Exatamente, tem sim. Porque as pessoas estão só assim, né? Imagina que a nossa cabeça ela pesa cerca de 5 a 7 quilos. As pessoas ficam mais em flexão de coluna, assim, né, para tentar visualizar celular, tablet. Então, quanto mais tempo a gente passa nessa posição, mais vai favorecer para ter uma patologia no futuro. Quais são os principais sintomas de quem apresenta algum distúrbio, seja na coluna? As dores, é claro, são fatores, quer dizer, é um dos fatores, né? Sim. Que pode desencadear todo esse problema. Mas quais são os sintomas e quais são as patologias ligadas a essas dores? Normalmente, as pessoas costumam apresentar mais dores na região cervical, região de pescoço e também na região da coluna lombar. Pode ser causada por alguma alteração postural, então as hiperlordoses, que são o aumento da curvatura da coluna, hipercifose, aquela coluna mais corcundinha, que costuma acontecer mais no envelhecimento, no processo, quando a gente vai diminuindo o espaço da nossa coluna, mas também degenerativa, causada por artrose, bico de papagaio, hérnia de disco. Essas são as mais comuns. O que a gente tem que prestar bastante atenção dos sinais são principalmente se você tem formigamento, além de sentir dor. Quem tem patologia de cervical, normalmente tem formigamento de braços, alteração de força, dormência. Quando sente esse formigamento, quais são os riscos? Então, se permanecer por muito tempo sentindo formigamento, isso pode gerar uma lesão de nervo, que aí ela é um pouco mais complicada de ser tratada. Tem tratamento também, mas a inervação está sendo apertada. Aqui, se a gente analisar, tem os nervinhos que passam na coluna, né? E quando eles são pressionados, causam esses sintomas de formigamento, dormência. Em casos mais graves, por exemplo, coluna lombar, pode ter uma perda de urina, uma perda fecal, não conseguir caminhar, perder movimento de pernas. Então, tem que ficar de olho nesses sintomas que são os mais, assim, preocupantes. Agora, quando a gente fala dor nas costas, pode ser de N fatores. Sim. Você falou da má postura, e aí eu pensei, por que as mulheres sentem mais dores? Porque as mulheres movimentam de maneira mais agressiva a coluna, por exemplo, abaixa para pegar um filho e pega um negócio no armário e vai para o tanque. Hoje as mulheres modernas fazem muito menos do que isso, mas isso não diminui, as dores continuam. Esse movimento da mulher, ele é diferente do homem, por isso elas têm mais dores? Tem alguma coisa a ver? Pode ser que sim. A gente pode dizer também que a estrutura óssea feminina, ela é um pouco diferente da masculina.
né? A gente tem menos força, os homens estão mais acostumados a carregar peso, fazer exercícios de peso, e as mulheres normalmente ou têm o trabalho que faz alguma função repetitiva, ou cuidam da casa, cozinham, fazem essas funções que acabam mesmo forçando mais as articulações, exigindo além do limite. Agora, o que você nos recomenda para, primeiro, evitarmos que estas dores cheguem na nossa coluna, nas nossas costas, e também, se já tendo instalado o problema, a sua recomendação como fisioterapeuta? Tá. Olha, para prevenir, a gente tem vários movimentos terapêuticos que podem ser feitos para que você tenha uma coluna que ela faça duas funções principais. A nossa coluna ela tem que mexer. Algumas pessoas acham que a gente tem que ficar muito retinha, né? Tem que manter a coluna em bloco, e não. Pelo contrário, a coluna precisa estar se movimentando o tempo inteiro, porque é isso que vai fazer com que você tenha nutrição nos seus discos vertebrais. E você precisa também fazer movimentos para ganhar uma estabilidade, uma força na sua coluna, para que você mantenha uma coluna saudável e para que o problema que você tenha, né, seja qual for, para que ele não avance ou para até evitar algum tipo de patologia. Mas quando você já tem uma patologia, o certo é você tratar o mais rápido possível. Não deixar empurrar com a barriga, deixar o tempo passar e achar que sentir dor nas costas é normal. Porque, infelizmente, tem muitas mulheres que sofrem em silêncio, achando que sentir dor na coluna é normal, que todo mundo tem, porque a mãe tinha, porque a vizinha tem, alguém próximo dela tem. E aí acaba achando que só tomar um medicamento vai resolver. Então... Nossa, até vou abrir um parênteses. Não é porque a vizinha, a mãe, a tia tomam um determinado medicamento que a pessoa que sente dor nas costas também deve tomar, não é, doutora? Exatamente, exatamente. A medicação, ela sempre vai ajudar numa crise, mas ela tem que ter um dia para começar e um dia para terminar. Não dá para a gente ficar refém, por exemplo, de ficar tomando medicação, tentando só apagar o sol com a peneira, sabe? Então, a gente tem que fazer uma rotina de movimento terapêutico específicos para você tratar a causa da dor. Às vezes o problema está acontecendo na coluna, mas o seu problema é, por exemplo, uma falta de movimento do quadril, uma falta de movimento de escápula, que são as asinhas lá das costas. Então, não necessariamente o seu problema vai estar ligado àquele local do sintoma. Isso é importante a gente saber. É uma dor reflexiva, ela reflete, é uma dor reflexiva que fala, né? É uma dor que ela pode refletir, isso, ela faz uma compensação. Quando uma área do corpo ela não está funcionando bem, ela vai automaticamente exigir de uma articulação, normalmente uma articulação mais próxima, para tentar fazer um movimento que aquela parte não está fazendo direitinho. Então, dentro da sua área, quando a gente fala assim, eu vou no fisioterapeuta, a gente já sabe, vai fazer os exercícios específicos para fortalecer determinada musculatura. Geralmente, quando a gente pensa em fisioterapeuta, a gente pensa nisso, mas é muito mais do que isso, né? Sim. Vocês têm, além dessa reeducação, no auxílio de que a pessoa aprenda a ter postura, não ter dor, enfim, melhorar os seus sintomas e, com certeza, as causas, na fisioterapia também existem exercícios bem específicos que são determinados pelo fisioterapeuta e não pelo médico. Sim, né? sim. É interessante a gente diferenciar isso. Exatamente. O médico, normalmente, ele vai fazer o seu diagnóstico, ele vai pedir um exame e ele vai passar uma medicação para você sentir um primeiro alívio, mas ele vai sempre ter que te encaminhar para um físio para que ele faça um tratamento de reabilitação, né? Porque esse corpo, ele precisa criar novas conexões, novas sinapses, o corpo precisa reaprender muitas vezes a movimentar. Tem movimento no nosso corpo que a gente acaba deixando de fazer sem perceber, né? Por conta da rotina, do dia a dia, da vida corrida, e isso acaba acarretando em mais patologias. Agora, que outras modalidades dentro da fisioterapia que podem também ajudar, além desses exercícios específicos, por indicação médica e orientação do fisioterapeuta, mas dentro da sua área, de que outra forma esses pacientes podem ser ajudados? O Pilates poderia ser uma ajuda?
Pode ser uma ajuda, desde que seja orientado por um fisioterapeuta, sim. Isso é importante destacar. Exatamente, porque seria um olhar mais visado para tratamento. A gente usa também reeducação postural global, RPG, a gente pode usar liberações miofaciais, existem várias coisas. Mas mais do que pensar só na parte corporal, existem outras coisas que também estão atreladas, qualidade do sono, espiritualidade também. Tem várias pesquisas que mostram para a gente que pessoas que têm mais espiritualidade, elas têm menos dor. Então, são várias coisas que a gente precisa ter, né? Por isso que a gente tem que olhar para o paciente todo e não só para aquela região que está doendo. Gente, olha só, você tem dores nas costas? Até vou pedir para a minha equipe trazer para mim o celular. Tá aí, Henrique, na sua frente, olha. Obrigada, Lu. Pode trazer aqui, não tem problema. Aí, muito obrigada. Porque nós falamos com as pessoas a respeito que você estaria aqui para falar desse assunto. Então, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha aqui. Olha, a Maria Ileneide da Silva colocou: boa tarde, o programa tá nota 1000. Eu tinha muita dor lombar e comecei a fazer musculação. Graças a Deus acabou. Ou seja, foi movimentando esse músculo, mesmo que não seja na área da fisioterapia, já ajudou a melhorar. E isso, o que quer dizer, doutora? Esse músculo ficou mais fortalecido? Pode ser que ela tinha uma dificuldade, ali, uma fraqueza muscular, provavelmente, vamos fazer uma suposição aqui dos músculos do glúteo, por exemplo, que influenciam diretamente na estabilidade da coluna. Uma vez que ela fez o fortalecimento, acabou melhorando o quadro de dor dela. Bom, então isso não quer dizer que você vai sair por aí fazendo musculação e... Agora, se você procurar um fisioterapeuta, aí com certeza você vai ter a indicação correta para o seu problema. Porque o que acontece com muitas vezes as pessoas vão para esses aparelhos das praças, vão fazer a caminhada sem uma orientação, às vezes compram um calçado errado. Tudo isso vai influenciar lá na frente, porque a repetição do errado vai causar certamente uma dor. Com certeza, pode causar sim. Doutora, uma das coisas que você citou no começo da nossa conversa sobre a hérnia de disco, que seria uma dessas doenças relativas à coluna, por mau uso da coluna? A hérnia de disco, se a maioria das pessoas fizerem um exame na vida, vai ver que tem pelo menos ali um abaulamento, que é o primeiro grau de uma hérnia de disco. É difícil quem não tenha hoje em dia, por conta da vida. Você passa muito tempo sentada, as pessoas hoje em dia se movimentam cada vez menos, o sedentarismo, ou às vezes até movimento repetitivo, né, dependendo da função que ela faz, pode causar essa lesão, né, e desenvolver essa hérnia de disco. Mas ela é desenvolvida ao longo do tempo, ou ela pode ser também degenerativa. Conforme vão passando os anos, a gente não começa a diminuir, né? Todo mundo fala que vai diminuindo. Então, a articulação ela vai ficando mais próxima uma da outra e vai apertando o disco vertebral. E aí, por conta disso, vão causando as hérnias de disco. E aí tem fases de hérnia de disco: abaulamento, protusão, extrusão, sequestro, que são várias fases da hérnia de disco, dependendo da gravidade. Uma das coisas que a gente observa, que por orientação dos fisioterapeutas, é que todos eles recomendam um alongamento. Isso ajuda? Porque você falou do achatamento. O alongamento, eu imagino que seja esse favorecimento desse espaçamento da coluna? Não. Ou não? Não. Na realidade, quando a gente pensa em alongamento, a gente está esticando a musculatura. Não ajuda muito no osso? Na hora que a gente está com uma crise, por exemplo, de hérnia de disco, não ajuda. Você precisa fazer movimentos específicos para estimular o ganho de espaço. Trabalhar mais mobilidade. Agora, o alongamento, embora algumas pessoas sintam um alívio momentâneo, ele não faz parte de um protocolo de tratamento, por exemplo. Alongamento é para flexibilidade, para outras coisas, mas não para coluna, por exemplo, ele não vai ajudar. Então, quem tem um problema na coluna realmente deve buscar esses exercícios específicos com o profissional da fisioterapia para que melhore essa região e melhorem as dores. Sim, sim. Perfeito. Doutora, nós deixamos de falar algo importante sobre a nossa coluna cervical, sobre os problemas relativos, os tratamentos, as doenças. Na coluna cervical é mais comum as mulheres apresentarem mais as artroses e os bicos de papagaio.
Mas tem também, né, dependendo da função que você tem no seu dia a dia, também são comuns de aparecerem as hérnias de disco. Na realidade, na coluna toda, as patologias vão ser as mesmas, só que a coluna torácica, ela vai ter menos chance, porque ela é uma parte que move menos. A gente não movimenta tanto o meio das costas. A gente usa muito mais o nosso pescoço no dia a dia e as pernas e o movimento da nossa coluna lombar. Então, as mesmas patologias que vão acontecer na lombar, elas vão acontecer na cervical também. A única diferença é que o sintoma de cervical pode irradiar para os braços e o problema da lombar pode irradiar para as pernas. Bom, só fazendo um fechamento aqui com a doutora, as dores mais preocupantes, e se você estiver sentindo estas dores, procure um profissional. Quais são as mais preocupantes? Olha, a gente não pode ignorar as dores de patologias, principalmente que são progressivas, como as artroses, as artrites, os bicos de papagaio, estenose na coluna, listese, que são patologias que podem não, na realidade elas vão progredir. A tendência delas com o envelhecimento é aumentar e não diminuir. Então muita gente deixa passar o tempo e aí quando vai procurar ajuda, às vezes já está tarde, né? A lesão já está? A lesão já está muito instalada e dá para mudar ainda, mas se tivesse procurado um pouquinho antes, podia ter tido muito mais qualidade de vida. A última pergunta é, Luzineide Ferreira, qual é o médico que a gente procura para o tratamento certo de dor nas costas? Olha, você pode tanto procurar a ajuda de um ortopedista, ou de um neuro, ou um reumatologista, ou você pode ir direto também num fisioterapeuta, que ele também é apto a dar o diagnóstico, a fazer testes específicos para ver o que você tem. Perfeito. Conversamos com a doutora Vanessa Godoy. Ela é fisioterapeuta e também especialista em dor pelo Albert Einstein. E nós estamos aí divulgando o Instagram da Vanessa Godoy Físio, né, que é a forma de te encontrar no Instagram. E eu desejo a você muito sucesso, porque a sua maneira de explicar é muito gostosa. Eu imagino você com seus pacientes. Obrigada. Olha, faz isso. Que delícia. Obrigada por sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês. E olha, dores nas costas, nunca mais. É isso que a gente tem que pensar. Gente, eu quero até aproveitar e agradecer. Eu estou usando um relógio, eu vou mostrar para vocês, porque esse relógio que eu estou usando foi feito pela Jaque. E olha, cheio de pedrarias. E ela deixou esse sorteio, ela que já esteve aqui no programa Mulher.com, ó. Ela já esteve aqui e ela deixou para sorteio. Então, só quero deixar você com vontade. Eu vou sorteá-la a semana que vem. Olha só, lindo demais. Olha aí, Jaque. Muito obrigada, viu, querida? A semana que vem estará no nosso sorteio. Então, tá vendo como a gente escolhe coisas boas para você? Então, se prepara para o sorteio de amanhã e para o sorteio da semana que vem. E se prepara também porque a Maria Alice vai encerrar esse programa cantando. Então agradeço o Will do Excelsis e também a Maria Alice por encerrarem esse programa de maneira gostosa. Um beijo para você. Te amo! Beijo, obrigada por participar comigo. Até amanhã. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido.